Neste trabalho apresentaremos uma introdução ao sistema de numeração decimal utilizando material dourado como a turma do sexto ano do ensino fundamental 2. Os alunos que irão apresentar esse trabalho serão Alisson Souza Santos da Silva e Alco Barbosa Paz de Oliveira, sendo orientado pelo professor doutor Adriano Fonseca. Para realizar essa atividade, nós primeiramente percebemos que os alunos tinham uma grande dificuldade no sistema de numeração decimal e nas operações básicas. Com isso, recorremos à BNCC, na qual apresentava algumas habilidades que poderiam nos ajudar nessa problemática dos nossos alunos. E para isso, utilizamos primeiramente um diagnóstico com os alunos para perceber até onde sua habilidade no currículo de matemática seria. E para isso, utilizamos a matemática já formal da escola e a matemática informal do seu dia a dia. Para a nossa fundamentação teórica, a gente utilizou a concepção de Husserl e as tendências em educação matemática, tais como as concepções de LEM, de Laboratório de Ensino da Matemática, e as concepções de materiais concretos e manipuláveis. E, além disso, utilizamos uma obra de Fonseca e Souza, que é Laboratório de Ensino Matemática, Experimento e Discussões na Formação de Professores de Matemática. Olá, me chamo Alisson Souza Santos da Silva e vou fazer uma apresentação agora da nossa pesquisa. Essa proposta veio então do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade Federal do Norte do Tocantins, a UFNT, e então teve como demanda uma unidade concedente do nosso programa do PIBID, que nós tínhamos no PPP da escola, que seria o Projeto Político-Pedagógico da unidade concedente. Havia essa demanda e nós acabamos abrangendo ela. Inicialmente fizemos uma avaliação diagnóstica com os alunos para que nós pudéssemos descobrir quais eram os níveis em que eles estavam em relação aos conteúdos matemáticos e também linguísticos da língua portuguesa. Houve uma parceria entre as duas professoras e nós pudemos então avaliar quais eram seus conhecimentos prévios sobre os números, sobre as operações básicas, as 4 operações básicas. Assim também utilizamos algumas relações financeiras em relação a dinheiro, troco, utilização de cédulas, e tudo isso podemos então analisar qual que era o nível que os alunos estavam para que nós pudéssemos aplicar então logo em seguida a intervenção. Realizamos então uma reunião de planejamento e elaboração de um plano de aula para que nós pudéssemos então seguir esse planejamento sendo realizado com ambas as professoras de língua portuguesa e de matemática, juntamente com os 8 pibidianos que se fizeram presentes. A elaboração do plano de aula ele veio então em partes, fizemos várias partes para que nós pudéssemos seguir rigorosamente, que nós pudéssemos abranger o máximo possível de momentos e contemplar tudo que nós havíamos proposto. Utilizamos então a escolha do material dourado por uma sugestão de um pibidiano que era vinculado ao programa Alvorecer do ano de 2022. Ele fez parte do programa Alvorecer e conseguiu elaborar algumas oficinas e também aplicá-las utilizando o material dourado focado justamente nessa temática do sistema de numeração decimal e da introdução às 4 operações básicas com o material. Por isso nós acabamos utilizando o material dourado. Bom, em alguns dos resultados iniciais tivemos então a organização da aplicação por parte dos pibidianos. Tivemos então que fazer uma organização da aplicação por parte dos pibidianos devido a algumas questões de horário, espaço físico e também quantitativos. Fizemos uma divisão igualitária entre os participantes desses momentos e dividimos em 2 dias, nas quartas e quintas-feiras, em 2 equipes distintas. Tivemos também uma ideia inicial por parte de nós pibidianos e que os alunos eles não detinham de tantos conhecimentos prévios, mas então fomos então surpreendidos pelos conhecimentos prévios que os estudantes já tinham. Possuíam vários conhecimentos, porém eles não conseguiam correlacionar muito bem. Então a utilização do material foi muito importante nesse critério, pois conseguimos então finalmente esclarecer diversas dúvidas e principalmente relacionadas às operações básicas. Então conseguimos fazer a aplicação do plano de aula, tendo vários momentos, inclusive um momento de que os estudantes pudessem manipular livremente o material para que pudessem então familiarizar-se com ele. Tivemos também que realizar algumas intervenções, pois os estudantes em alguns momentos estavam já levando para o lado mais de brincadeira ao utilizar o material. Então intervenções foram realizadas para que se pudesse então retornar ao foco da aplicação. E o nosso feedback final foi extremamente positivo, os estudantes gostaram bastante e até inclusive pediram que nós pudéssemos realizar uma continuação. Por fim, pedimos também que eles registrassem no papel as suas opiniões a respeito da nossa temática realizada. E eles gostaram bastante e deixaram um feedback muito positivo. E essas aqui são as nossas referências para encerrarmos.